Gabriele, que coisa boa estar aqui com você hoje. E que as Boa pessoas noite, mandem querido. aviãozinhos que venham participar dessa live, que eu tenho certeza que vai somar demais na vida de cada um deles, né? Principalmente nessa Ah, eu já mandei os meus. prosperidade. E quando a gente fala do diálogo interno, né? Certo, querido. Primeiro eu quero agradecer pelo seu convite, pela sua confiança mais uma vez no meu trabalho. Eu fico muito honrada e muito feliz em estar aqui e poder contribuir. E eu digo que não é dividir conhecimento, mas multiplicar junto com o teu público, junto com os teus seguidores, junto com você. Eu sou a prova viva de Que que maravilha. a gente pode transformar tudo na nossa vida, tudo. E eu vou contar muita coisa aqui para vocês verem o quanto é possível a gente transformar a nossa vida assim, ó, virá-la do avesso para o melhor. Então, eu sou Gabriele Lima, eu sou psicoterapeuta, a minha especialização é em Reiki tradicional. Ontem lançamos o livro Terapeutas do Século XXI, que já está em todas as livrarias maiores do Brasil, e as livrarias online. Então, além de ser psicoterapeuta, agora sou escritora, sou empresária, sou empreendedora. E agora, Jutânio, sou investidora, a Gabriele, que saiu do nada. Então, acho que esse convite veio muito bem, muito no momento certo, como tudo na vida. Vocês vão ver pelo meu sotaque que eu sou gaúcha, sou de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e estou muito feliz em estar aqui com vocês. Espero contribuir muito com a vida de vocês. Se vocês ouvirem os meus exemplos, vocês vão ter certeza que tudo na vida pode ser mudado. E não tem coisa melhor, eu vou dizer uma frase aqui, assim, que é bem interessante, do livro Os Segredos de uma Mente Milionária, que fala o seguinte: se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Olha que maravilha, não é isso? Exato. É perfeito. Adorei. Já começamos bem. Então muitas vezes as pessoas desejam muitas coisas, eles pedem a Deus e lutam, né, e buscam para ser vitoriosos naquilo que é mais o externo, né? Mas muitas vezes o interno, quer dizer, nós mesmos não estamos preparados para usufruir. E tem uma frase que eu já aprendi, diz assim, que Deus tem tudo preparado para a nossa vida. É nós que precisamos estar preparados. É a gente que precisa fazer aquela mentoria, fazer aquele curso, ler aquele livro, ter mais um pouquinho de maturidade. Então, assim, porque caso isso não aconteça, a tendência nossa é o quê? É perder entre os dedos. É como você pegasse água entre os dedos e vai ficar o mínimo nada na sua mão, porque ela vai passar. E a prosperidade é uma coisa que eu venho falando aqui, Gabriele, ela é fluxo, né? A energia é fluxo, é uma energia espiritual materializada que a gente, através dos nossos pensamentos, dos nossos desejos e através de uma ação, a gente consegue buscar aquilo que a gente deseja, o que a gente quer. Mas para isso, o interno tem que estar bem alicerçado, porque se não, o seu interno não tiver, a pessoa não está preparada para usufruir. De repente, aquilo está na sua frente, mas você não sabe como. E se você pegar, não vai ser próximo, você pode pegar e perder. Olha que coisa boa você falando que você também está sendo o quê? Agora empreendedora. Olha, de repente isso já estava para você, mas você não via. Agora você está vendo com mais facilidade e vendo o quanto que você também pode ser próxima seguindo essa carreira. Eu vou deixar que você possa falar. Exato. Sim, Jutano, e assim, você falou várias coisas aí que nos remetem a olhar para dentro, né? E este é o começo de tudo. Eu sempre achei que prosperidade fosse somente falar em dinheiro. E eu era fui uma pessoa por mais de 40 anos, bem mais de 40 anos,
que eu tinha repulsa ao dinheiro. Eu tinha tantas crenças limitantes, eu nem sabia que existiam crenças limitantes para começar a história. Então, eu tinha tantas crenças enraizadas já, culturais, educacionais, coisas que eu fui vendo nos meus trabalhos e fui criando uma repulsa mesmo, não tem outra palavra, ao dinheiro, assim, que eu julgava que tudo que se referia a dinheiro era sujo. Essa era a ideia que eu tinha. E eu não podia ouvir falar, eu não podia tocar em dinheiro. E eu achava que prosperidade era só dinheiro. Então, como que eu ia atrair prosperidade para minha vida? Como que eu ia ter prosperidade para minha vida se eu achava que a prosperidade estava ligada a algo que era sujo e que o dinheiro era sujo na minha mentalidade, né? E isso foi até muitos anos, Para muitos anos. estão aí talvez pense igualmente a você, que foi educado a desse jeito. Quando desde pequenininho, menino, Sim, lave a mão, você pegando dinheiro, lave a mão, o dinheiro é sujo, não bote a mão na boca, né? A gente sabe que o dinheiro sim. passa por várias mãos, mas a intenção de dizer dessa maneira, qual é a crença que a gente fica? Que dinheiro não é bom. A gente quer uma coisa, ao mesmo tempo a gente repele. Isso. E o que é prosperidade, né, Jutânio? Prosperidade, a meu ver, ela começou dentro de mim, bem como você falou. Ela começou organizando os meus arquivos internos. Quando a gente passa uma vida inteira, né, sem gerar alguma mudança positiva nas nossas vidas, hoje eu aprendi que é porque não doeu o suficiente para a gente mudar. Então a gente acaba sempre procrastinando a nossa mudança, achando desculpas, culpando terceiros. Todo mundo é culpado pelos nossos problemas, menos nós mesmos. E aí, quando dói de uma forma que você não vê saída, que você consegue se ver somente num beco escuro e não consegue ver nada mais à sua frente, aí nesse momento a gente tem duas escolhas, ou a gente se deixa ir para onde Deus quer que a gente vá, para o outro lado, ou a gente reage e começa a gerar mudança nas nossas vidas. E essa mudança significa prosperidade. É a gente realmente tirar os lixos que a gente acumulou na nossa vida, não só mentalmente, mas espiritualmente, mas também fisicamente, em todos os âmbitos. Quando nós somos acumuladores de emoções negativas, né, como que a gente vai ter espaço para coisas boas na nossa vida? Então, a prosperidade, ela começa por uma autolimpeza. E eu confesso, né, sem vergonha alguma, demonstrar isso para vocês, que eu só consegui abrir esta porta para que a prosperidade em todos os âmbitos entrasse na minha vida quando eu comecei, quando doeu tanto que eu não tinha mais espaço. Quando a gente não tem mais espaço, a gente transborda, né? E esse transbordo afeta tudo à nossa volta, né? E a prosperidade, ela só vai entrar na sua vida quando você começar a organizar esses arquivos internos. E o que significa prosperidade? Para mim, a prosperidade para começo de tudo, era o que eu mais pedia, era a paz. E eu não tinha paz. Como que eu ia ter paz se eu não parava para me olhar e me organizar? Eu queria que a paz viesse de algum lugar. Como que ela ia vir se eu não tinha mais espaço dentro de mim para ela? Então, a prosperidade inicial para mim era a paz. E aí, para eu ter paz, eu precisei perdê-la, para eu ter noção do que era ter paz de verdade. Então, aí sim eu comecei a me organizar. E quando eu abri este portal, e como eu disse, não faz muitos anos, hoje eu estou com 49 anos, e eu acredito que a minha mãe está aqui assistindo, ela pode confirmar. Eu acredito que faz uns 2 anos que as coisas começaram a se alinhar de fato. E que eu abri este portal para a prosperidade entrar na minha vida. E aí sim, Jutânio, tudo se organiza. A mente, porque eu tinha depressões recorrentes na minha vida, assim, depressões profundas.
de tempos em tempos, não eram de anos em anos, eram de meses em meses. Eu tinha doenças que eu investigava toda hora nos médicos, que sintomas de doenças, assim, que um médico chegou a me dar 3 meses de vida. E, de fato, eu não tinha nada, sabe? Era tudo uma desorganização mental. Então, essa prosperidade da saúde também entrou na minha vida. Eu não lembro quando foi a última vez que eu fui no médico, por estar achando que estava doente, ou ter algum sintoma que me levasse a pensar que eu tinha alguma doença. O meu relacionamento. Hoje eu tenho um esposo que é um anjo na minha vida, e por quê? Porque eu me organizei por dentro. Meu relacionamento na família, com os amigos, amigos hoje que, nossa, eu posso contar em todos os momentos. E como que tudo isso surgiu como um passe de mágica? Isso tudo é prosperidade. Não, foi quando eu comecei a me permitir me olhar, e isso demanda coragem, sim, mas demanda a gente se posicionar de uma forma a ser grato pela vida. Começa a reconhecer que a gente tem que ser grato pela vida. E aí parar de pedir. E aí sim, as coisas começam a se organizar num fluxo tão leve que a gente realmente passa a nem acreditar muitas vezes que essa prosperidade está fazendo parte da nossa vida. E aí sim, quando essas coisas estão alinhadas, quando nós conseguimos nos manter alinhados, limpando, e essa limpeza vai ser sempre. Enquanto nós estivermos vivos, nós temos coisas para nos limpar, para evoluir. E quando nós começamos a fazer isso e abrir espaço para uma nova luz, para um novo ar vir até nós, aí a outra prosperidade, que é a financeira, também começa a acontecer na nossa vida. E, nossa, eu tenho muita história para contar a respeito disso. Perfeito. Perfeito do que eu falei logo no início, que prosperidade é fluxo. É fluxo, a gente não pode deter, a gente não pode prender. É fluxo. Imagine o sangue da gente preso em alguma parte, no braço, no próprio coração, no pulmão, nos rins, uma parte da perna. Não vai dar certo. Ele tem que circular. Uma que ele vai levando oxigênio e volta com CO2, né? Leva nutrientes também. Então, gente, o dinheiro é fluxo, é isso que ela está falando. E chega um momento que as crenças, ou de repente os próprios paradigmas da nossa vida, tá tão impregnado na gente que a gente não tem condição para poder enxergar. Todos os seres humanos têm contato constante com várias pessoas. E ultimamente, eu sempre, quando converso com outro ser humano, eu sempre observo, eu consigo hoje analisar melhor, porque a gente passa a ter um alicerce de conhecimento que a gente não está ali para julgar, a gente está ali para poder perceber. E o que mais a gente percebe, Gabriele, e aos colegas que estão aí assistindo e vão assistir essa live, é que tem muita coisa que não é nossa também. Nós estamos, como você falou, cheio de coisas também que não é nossa. É coisas simplesmente de um corpo emocional, né, que com a viradinha de olho a gente já está insatisfeito, reclamando, com um chutinho na canela, uma pisadinha no pé, uma buzinada no trânsito, né, a gente já sai do nosso eu mais equilibrado. E como a vida é um equilíbrio, então as coisas começam a se desorganizar. E de uma coisa, como você está falando de transbordar, e tem coisas também que não é nossa, é também coisa familiar. Tem coisa também que é muito familiar. E a gente vai agregando, vai compactando, né, na nossa vida sem necessidade. E é o que eu mais percebo. As pessoas, além das doenças, tem muita coisa também que a gente vai agregando que é da família e não é seu. E a gente tem que começar a aprender a dizer assim, o que é da família. Não é bom, não serve para mim, eu não quero. E o que é bom para mim, eu quero. E a gente buscar aquilo que realmente vai me fazer prosperar em todas essas áreas, como você falou, no familiar, no relacional, no profissional, na saúde.
Porque, olha o que você disse, você não tinha nenhuma doença, mas você achava que você estava doente. Isso estava vindo de quê? Era só seu? Não é isso? Você fica à vontade para falar. Sim, e sabe que depois que eu comecei a me organizar, né, eu comecei a querer entender este fluxo que você está falando aí. Então, eu comecei a buscar conhecimento de como que funcionam esses fluxos, como que funciona esta energia que transforma tudo. Porque a gente falar que o dinheiro também é uma energia, que a saúde também é uma energia, é muito vago. Então, buscando em estudos, Jutânio, que até hoje eu estudo todos os dias, eu sou uma apaixonada por estudar a energia e os movimentos que isso gera na nossa vida, as transformações. Eu tenho estudado uma disciplina que estuda epigenética transgeracional, que estuda realmente assim o que nós trouxemos lá do nosso passado, até 4 gerações para trás de nós, quais as heranças que nós recebemos, e isso também gera uma influência monstruosa no que nós somos hoje. Para vocês pensarem, já começarem a pensar junto conosco, o que os seus avós, o que os seus pais passaram para chegar até onde eles chegaram. Tudo que eles viveram, todas as dificuldades, o que os pais deles, os nossos avós passaram, nossos bisavós, os nossos tataravós, que a maioria desses nossos antepassados, eles vieram parar aqui, onde nós estamos hoje, com muita dor, muito sofrimento, passando fome, muitas doenças. Não haviam recursos como existem hoje. Então, esse sofrimento emocional, essas dores, esses medos, não é só psicológico. Isso tudo fica grudado no nosso DNA. Exato. Tudo que nós alimentamos fica grudado no nosso corpo, é um processo biológico. O nosso cérebro, ele compreende que tem algo de muito errado e que se ele não nos defender com uma bomba de hormônios no nosso corpo, nós vamos morrer. O nosso cérebro entende que nós vamos morrer, então ele nos defende largando bombas hormonais desreguladas no nosso corpo. E isso interfere em toda a nossa genética. E isso nós recebemos lá de trás, de toda a dor emocional que os nossos antepassados vivenciaram. Então, chegou até nós, não só psicologicamente, não só culturalmente, não só pela educação, não só por a gente ver o que os nossos pais passaram, mas vem no nosso gen, vem nos nossos genes, já registradas essas dores emocionais que os nossos antepassados, eles passaram para chegar, para sobreviver. Só que o interessante disso é que a gente não pode ficar culpando. Não existe a culpa. Se eles soubessem, eles não passariam por essas coisas. Ninguém quer passar por um sofrimento, por fome, por dor, por doenças. Passa por não saber como melhorar a sua condição. Então, não existe culpa. E quando a gente sabe que não existe culpa, por que nós vamos carregar isso adiante? Nós podemos parar esse ciclo. E este é o grande presente que Deus está nos dando todos os dias, cada vez ampliando formas de nós conhecermos mais a nossa energia e podermos parar este ciclo. Não, até aqui a minha família foi assim, a minha família teve doenças, a minha família teve pobreza, a minha família teve dores emocionais, perdas, assim como eu conto no meu capítulo do livro aqui, que eu vivi mais de 40 anos de perdas. E essa era a minha crença, que a minha vida era perder, assim estava escrito. No momento que eu tenho consciência de que tudo isso é energia e que eu posso parar este ciclo, tudo se transforma, bastando uma decisão, uma única decisão. A decisão de eu começar a me olhar, ter coragem de encarar as minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas e buscar as forças que já estão aqui dentro,
mas que muitas vezes eu esqueço de olhar, eu foco somente nas coisas erradas. Parece que para mim tudo dá errado. Eu tinha essa crença tão enraizada, Jotânio. Eu sempre conto este exemplo, porque era algo absurdo e eu vivia desta forma. Se eu tivesse que ir num banco, numa loja, em qualquer lugar que tivesse que resolver qualquer situação que envolvesse dinheiro, eu já ia com o seguinte pensamento: eu vou ir, mas eu vou ter que voltar outro dia porque alguma coisa vai dar errado. Imagina. E adivinha o que acontecia? Ah, Faltava um documento, uma assinatura estava errada, alguma coisa acontecia, porque eu já carregava esse peso comigo e isso não veio de mim, isso veio lá de trás, dos meus familiares terem vivenciado tudo isso, eu ter visto isso acontecer o tempo inteiro, então eu assimilei como uma verdade para nós. Não, a nossa família não foi uma família que nasceu com o bumbum virado para a lua, foi uma família que nasceu com o bumbum virado para o chão. Então, nós vamos ter esta forma de vida. imagina. E assim a gente vai carregando nossas crenças, né, Gitânio? Com certeza. É exatamente, Gabriele. Dentro disso aí, do que você está falando, e que as pessoas têm que perceber que nós temos essa condição de fazer a mudança. Agora, para eu ter a mudança, para você ter a mudança, a gente precisa ter consciência que a vida que eu estou levando hoje, ela não está boa. Porque assim, tem muitas pessoas que falam: ah, não, minha vida tá ótima, estou conseguindo levar, consigo pagar minhas contas, eu tenho um trabalho que eu vou lá de manhã, 7 horas eu boto o dedo, quando é às 18 horas, às 19 eu boto o dedo novamente. Então, assim, quantos vai passar 30 anos nessa vida, né? Então, assim, o que é que a gente pode mudar disso também, que tem hora que as pessoas acham que isso é real para elas, e sabendo que elas podem prosperar de outras maneiras. Pode trabalhar assim também? Pode. Como também pode trabalhar de outras formas também de ganhar dinheiro. E de também ser próspero, porque é o que a gente está desassociando, que prosperidade não significa só ganhar dinheiro. Prosperidade, ela é muito grande na nossa vida. É como Jesus disse: eu venho para dizer que você tem uma vida em abundância. E por que a gente não pode ter essa vida em abundância? A gente acha que a nossa vida tem que ser uma vida em que a gente acorda de manhã, vai para um trabalho, que a gente volta de tarde, assiste uma novela de noite, assiste uma novela, toma banho, come, dorme, acorda no outro dia e faz a mesma coisa. Não, gente, a gente tem condição de fazer. E acho que não tem nada libertador na vida de que a gente ter consciência e a possibilidade de mudar. E aí é onde vem para mim o pulo do gato, que está em todas as partes, tanto na Bíblia, quanto se você quer realmente dizer assim: eu tenho um Deus no meu coração e eu busco, para as pessoas que estão aqui me escutando, se você quer prosperidade, você tem que mostrar que você é próspero. E como é que a gente mostra que a gente é próximo? Não se apegando a certas coisas, entendendo que a vida é um fluxo também, que prosperidade é um fluxo. Então, assim, eu tenho que doar, eu tenho que ajudar o meu irmão, eu tenho que ajudar as pessoas que realmente precisam. Porque ao invés de eu fazer escolhas egoístas, porque se você for analisar dentro da própria história, ou em qualquer coisa que a pessoa vai fazer, tem uma ação egoísta. Então, assim, como é que eu posso fazer uma escolha que também seja ecológica, que seja também para o planeta, que seja para as outras pessoas, que não seja assim só para mim? Olha nós aqui nessa live conversando de maneira livre e espontânea e compartilhando nossos conhecimentos, como você falou, somando, né, com as outras pessoas. Que também vocês podem fazer perguntas, podem falar alguma coisa, né? Isso tudo vai ajudar. Podem Você sim. entendeu o que eu... Sim. Ok? E as pessoas aí também podem confirmar, pessoal. Jotânio, olha só, você está falando e eu anotei aqui uma frase que eu ouvi de um grande mentor, até eu deixo ele como uma dica para quem quer começar a reformular a sua vida. Pensem, a Gabriele aqui, eu saí
do menos zero. Existe menos zero. Eu saí do menos zero para hoje ser uma empreendedora, para ser uma investidora, para gerar emprego, para ser uma escritora, para ser uma terapeuta. E como que isso aconteceu? Não caiu do céu. Foi uma mudança de comportamento. E, Jutânio, eu trouxe uma frase aqui que eu anotei, que é do Bruno Gimenez. Esse cara, não sei se você conhece. Não, pode falar para eu ver. Não? O Bruno Gimenez, ele é um escritor de mais de 25 livros aqui no Brasil. Ele é um espiritualista, mas ele fala sobre prosperidade. Foi esse cara que abriu a minha cabeça, e não foi com carinho, foi amarretada. Porque foi só assim para eu abrir a minha cabeça. Que foi através dele que eu comecei a observar que nada na minha vida iria mudar se eu não mudasse o meu comportamento. Perfeito. E a minha visão de mim, sobre mim. E aí ele disse uma frase assim que eu gostei muito. Eu tenho várias coisas anotadas aqui, que eu vou deixar como dicas já para vocês. Olha que legal. A pessoa próspera é útil a Deus. Maravilhas. Por quê? Por que Deus quer que as pessoas sejam prósperas? Porque uma pessoa próspera, ela tem saúde para ajudar melhor os outros, ela tem paz para ajudar as pessoas a se encontrarem e terem paz, ela tem uma vida abundante, então ela pode ser mais solidária, e ela é mais solidária. Ela é uma pessoa que sabe o que é amar de verdade, perdoar o próximo, e, portanto, é tudo o que ele quer, é o primeiro mandamento, né? Então, a pessoa próspera é útil a Deus. Eu acho que começa por aí a gente a desenvolver uma consciência que vem ao encontro do que eu falei antes, de ser grato pela vida, de ser grato a Deus. Demonstrar que a gente está aqui sabendo que a nossa vida não é a nossa vida pertence a Deus. Amém. Quem somos nós aqui, se não instrumentos dele, né? Isso. Eu deixo claro, assim, que eu não tenho nada contra, mas eu não tenho religião. Perfeito. Mas se eu não acreditar que Deus existe e Ele é o nosso guia, realmente as coisas ficam muito complicadas para nós, porque nós, por si só, somos seres muito falhos. Se nós agimos pela nossa mente, nós somos pessoas muito falhas, porque a nossa mente, ela vai o tempo inteiro tentar nos defender também, de não gastar tanta energia, de não entrarmos em colapso, e ela vai nos deixar limitados. Agora, a nossa sabedoria, ela não vem daqui. Isso. A nossa sabedoria vem de Deus. E o que é Deus, Jutânio? Deus é uma energia que está em todos os lugares. É uma energia pura, uma energia forte, uma energia inabalável e com a qual nós podemos contar sempre. Então, por isso que fala, Deus ama as pessoas prósperas. Ele ama a todos, mas as pessoas prósperas são muito úteis a Ele, porque elas propagam os seus ensinamentos. Eu não falava em Deus, ainda mais na internet. Meu Deus, o que vão pensar de mim, né? Eu não falava em prosperidade, então nem pensar. O que a minha família vai dizer? Vão dizer que eu estou me achando, né? E tudo isso a gente pensa como crenças e vai alimentando. E vai se boicotando, se impedindo de ter a vida próspera que eu, que você, Jutânio, que todas as pessoas que estão aqui merecem ter. Por que merecem ter? Porque Deus quer isso para nós. Deus não quer nos ver com escassez, com sofrimento. Deus quer que sejamos prósperos, sim. E olha, uma das coisas que eu mais aprendi, que é o primeiro passo para a gente começar a ter prosperidade, além de ser gratos, né? É a gente reconhecer que a nossa sabedoria, a nossa escola, os nossos aprendizados, se vocês fizerem uma revisão da sua vida, vocês vão concordar comigo que essa sabedoria
essa evolução, ela não vem nos momentos bons, ela vem das dificuldades. Então, quando a gente está tudo bem, a gente se coloca numa zona de conforto, assim, como se nada no mundo fosse mudar. Mas quando a gente está enfrentando obstáculos e encarando esses obstáculos como aprendizados, e não como a síndrome do umbiguismo, que, meu Deus, como eu sofro, ó vida, ó azar. Quando a gente olha para os obstáculos com sabedoria, aí sim a gente se prepara para tudo na vida. E a gente abre um portal de forças que está aqui dentro. E essas forças começam a reverberar. Então, o maior e desafiador passo é este. É a gente olhar para toda a nossa vida, analisar tudo que nós passamos e todos nós passamos por dores que, se você tentar desenhar aqui, ninguém vai entender. Só nós sabemos as dores que nós passamos. E quando a gente olha para essas dores, para o que causou essas dores, esses obstáculos que nós vivemos, e nós entendemos que é uma escola, Jotânio, tudo muda na nossa vida. Tudo começa a se transformar, porque a gente está olhando para os nossos arquivos e vendo o que não nos serve mais, eliminando e abrindo espaço para fluir esta energia que é a prosperidade. Então, se eu disser um passo para começar aqui, é decidir olhar para a nossa vida com outro olhar, não com aquele vitimismo, coitadismo, porque para mim dá tudo errado, para mim eu não sou uma pessoa de sorte. Falar essas coisas é se enxergar desse jeito. E aí, como que a gente vai ter prosperidade na nossa vida, né? Começa por esta mudança. Isso. E eu tenho um monte de outras crenças aqui para contar. Bom, a gente tem tempo. E uma coisa interessante, Gabriele, é essa parte da doação, né? Hoje aconteceu um fato muito forte na minha vida que no momento não quero compartilhar, mas me serviu de lição e de chaves que mudam na vida da gente, de entender o amor que Deus tem na nossa vida, devido às pessoas que aparecem, devido o cuidado, é você perceber aquele cuidado de, por exemplo, de uma pessoa estar disponível para te ajudar o dia inteiro, dirigindo, subindo, sem reclamar, sem fazer cara feia, te ajudando, te apoiando. Então, assim, isso é muito gratificante, sabia? Isso é a gente ter essa percepção de dizer assim, Pai, gratidão por esse carinho, né? Porque de a pessoa estar ali do seu lado, te ajudando, colaborando, conversando no momento certo, se calando no momento certo, mas só tá ali para te servir. Nossa, isso para mim hoje foi um aprendizado, né? Foi de uma pessoa, também não quero citar o nome aqui, mas que nos ajudou, a mim e a minha família hoje. Em um certo momento eu vou fazer uma gratidão para ela, porque merece, e a gente tem que ser grato, é o que você falou. A gente reconhecer e perceber esse carinho, né, de Deus, porque eu vejo não só da pessoa, mas com certeza, como todos nós estamos conectados, é perceber o amor dele na nossa vida, né? Isso é interessante. E o mais ainda, quando a gente parte, que você fala que precisa fazer uma mudança, é perfeito isso. Porque se a gente for analisar a história nossa aqui no planeta Terra, do homem, desde a época da caverna, a evolução do Homo sapiens, a gente vê que qual é uma das grandes funções do ser humano? É ele querer se reproduzir, ele comer e também se proteger. Mas isso muitos animais também fazem. Procriar, comer e se proteger. Não fazem? Todo, até o mais simples, até eu vou pegar uma ameba. Ela se alimenta e ela vai procriar e está ali. E o ser humano que tem uma consciência, que tem um espírito, tem uma alma e tem um corpo, né?
o que é que a gente está fazendo de diferente na nossa vida? Ou só simplesmente seguindo uma programação genética, como você falou, e a gente sabe através dos 23, 46 cromossomos de papai e de mamãe, que está ali. A gente só tem coisa que a gente precisa só desenvolver e tem coisa que a gente não precisa desenvolver. Diz assim, você continua lá sem ser ativado, né? Então assim, a gente tem que entender que a mudança é necessária, que também isso é um fluxo. Eu não posso deter. Tem hora que tem pessoas que elas dizem assim, não, eu não quero ir para tal lugar, porque se eu começar a pensar sobre isso, tem que mudar minha vida. Então eu prefiro ficar nesse mesmo lugar, que para mim está confortável. Então, também tem isso, quer dizer assim, pensar não dói. E você utilizar o seu pensar, tirar as suas ideias, lá do plano das ideias, da sua mente, e colocar uma ação para que você possa fazer mudança, é perfeito. Tudo é uma engrenagem, né? Vai dar certo, porque você pensou, você arquitetou e você botou em prática. Aquele fluxo vai vir, aquela energia boa vai acontecer porque houve uma engrenagem. Agora você pensa, você não bota em ação, vai se transformar o quê? Simplesmente uma imaginação, uma ideia que se perde na segunda-feira, já você não lembra mais, passou. E aí você cria uma nova historinha para justificar que seus sonhos não podem ser realizados. Concorda? Uma nova crença. Uhum. Concordo plenamente. Agora você me lembrou também de outro ensinamento que eu aprendi, coloquei muito em prática e não parei nunca mais de colocar em prática na minha vida. E isso também impulsionou que a prosperidade ficasse na minha vida, porque a gente pode se abrir, né? Ela pode vir para nós, mas se nós continuarmos agindo como aquele velho eu, com as nossas velhas crenças, nós vamos colocar tudo a perder. Então, o que fez a prosperidade entrar e ficar na minha vida? Foi eu perceber, descobrir, na verdade, o que nós fazemos aqui. Como você disse, nós não estamos aqui só para comer, se alimentar, procriar ou sei lá, né? Nós estamos aqui para algo muito maior, porque nós temos o que nos difere dos animais, nós temos consciência. E o que nós estamos fazendo aqui neste mundo é servir. A pergunta que todos nós, sem exceção, devemos nos fazer para que a nossa vida prospere é: como eu posso servir? Se você ainda não encontrou a forma de prosperar na sua vida, se você ainda não encontrou o trabalho do teu sonho, se você ainda não encontrou um rumo, você se sente perdido, se você ainda não encontrou a fórmula mágica para transformar tudo, comece se perguntando: como eu posso servir? De que forma eu posso servir melhor? O que mais eu posso fazer para servir? E isso cabe em todas as profissões, sem exceção. Se eu for professora, se eu for médico, se eu for vendedor de bolo, se eu for, não importa, se eu for manicure, se eu for cabeleireiro, se eu for advogado, de que maneira eu posso servir melhor? Quando eu me abro para servir, eu abro um portal de energia, de amor, de bondade, de prosperidade, de abundância, de tudo o que Deus quer para nós. Porque Ele não mandou a maior riqueza, o seu Filho, para nos servir. Ele serviu a nós. Ele veio para nos ensinar. Ele foi um servo. E um servo muito humilde. E quem somos nós para sermos diferentes disso, né? E olha, Jutânia, eu trouxe aqui algumas crenças que eu tinha. Pronto, pode. E eu gosto de falar dos meus exemplos, porque eu não tenho vergonha de dizer que eu passei por todas essas coisas. Gabriele, porque você não tem mais dor. Hoje você fala com leveza. Então é diferente quando a gente fala uma coisa que a gente tem uma dor de quando a gente fala quando nós estamos no recurso. Você está feliz, você fala com facilidade sobre tal coisa.
Então a sua vulnerabilidade já não é mais porque você soube sair desse circuito, né? Isso. E elas servem ainda para mim, mas elas servem como referência de como não agir mais, né? Tudo serve. É aquilo que eu falei antes, é olhar para os obstáculos com um olhar diferente, não como uma coisa pesada que a gente vai carregar para o resto da vida, mas como uma escola. E eu aprendi muito com as minhas crenças. E a primeira crença que eu tinha e me corroía por dentro, eu pensava assim: mas se eu começar a ser próspera, e prosperidade para mim estava muito ligado ao dinheiro, então se eu começar a ganhar dinheiro, as pessoas vão me julgar, porque eu saí do nada, eu não tinha nada, eu fui uma pessoa que eu perdi o que eu tinha e eu já não tinha quase nada. Então, eu saí do zero e aí eu pensava, as pessoas vão me julgar, as pessoas vão dizer que eu mudei, as pessoas vão dizer que eu estou me achando, as pessoas vão dizer que alguma coisa está errada, porque como é que ela saiu do nada e agora ela está lá falando na internet, está se achando, está escrevendo livro, tem uma loja, alguma coisa está errada, né? Era a minha crença, Jutânio. Como é que eu ia prosperar alimentando esta crença do que os outros vão pensar de mim? Olha, quando eu larguei esta crença, eu entendi que a única pessoa que pode me julgar, o único ser que pode me julgar é Deus. E se eu estou fazendo tudo certo, com honestidade, e aí eu deixo uma pergunta para refletir aqui. O que você faz quando não tem ninguém olhando? Esta pessoa é a pessoa que Deus está enxergando. Então, se eu manter esta integridade, se eu mantiver esta integridade com o que eu sei que Deus vai aprovar, por que que eu vou pensar no que os outros vão pensar de mim, né? Por que eu devo pensar isso? Se eu estou sendo congruente com o que Deus quer de mim, por que que eu tenho que me preocupar com a opinião da maioria das pessoas que julgam, assim como eu já julguei muito também? Então, a maioria das pessoas que julgam, ela julga pelo quê? Pelas dores que ela tem, pelos medos que ela tem, Pelo seu próprio. tudo que nós julgamos, pelo nosso próprio espelho, né? Pelos nossos pesos. É assim que nós julgamos as pessoas. A outra crença que eu tinha, e isso eu demorei um pouco para curar, mas soltei, é que se eu for uma pessoa próspera e a minha vida começar a mudar, as pessoas vão se afastar de mim. De certa forma, isso não é mentira, porque muitas pessoas realmente irão se afastar, mas essas pessoas, elas realmente precisam ficar na sua vida se elas vão se afastar quando você melhora? Pensa. Se essa pessoa só vai estar contigo como um vampiro, naquele momento ruim, vivendo a mesma dor que você, dizendo assim: puxa, Jutânio, hoje eu tenho uma dor de cabeça. Daí o Jutânio diz assim: mas tu não sabe, eu tô com dor de cabeça, na perna, nos ombros, tô pior que você. Você precisa de pessoas que alimentam este peso, vampiros da sua energia. Então, se as pessoas que não sabem compartilhar com você um momento feliz, essas pessoas são merecedoras de estar ao teu lado? Então, a gente está se preocupando com o quê? Né? Não é que a gente não deva perdoar, a gente deve perdoar, essa é a história da pessoa. Mas a gente não deve se preocupar se pessoas assim se afastam. E são essas pessoas que vão se afastar, porque pessoas boas, como o Jutânio apareceu na minha vida, como muitas pessoas maravilhosas com o coração bom igual o dele, vão se aproximar porque eu estou me melhorando, né? Então, esta crença eu também deixei para trás. A outra crença que eu dizia para mim, que dinheiro, prosperidade é só para as pessoas, isso eu já falei há pouco, só para as pessoas que nasceram com sorte, ou que no meu conhecimento, que eu ouvia desde pequena, era para as pessoas que nasceram com o bumbum virado para a lua. E o que que é sorte?
O que que é sorte? Hoje eu vejo o que que é a sorte, eu vejo ela todos os dias. É eu levantar com muita garra e agradecer a Deus e sair com muita fé, sabendo que Deus já preparou um dia incrível para mim. E esse dia incrível pode ter obstáculos, sim, porque eu vou olhar para aquele obstáculo como uma escola. Isso é ter sorte. É você saber que o seu dia foi projetado em cada detalhe para que você veja este dia como uma escola, como um aprendizado para a sua evolução. Então, isto é ter sorte. Quer falar alguma coisa? Sim. E quando a gente faz. Você arquiteta o seu dia, você também está arquitetando a sua vida. E nós atraímos aquilo que nós vibramos. Então, assim, a gente não atrai aquilo, dizer assim, opostos se atrai. São os afins que se atraem, né? Então, assim, é uma coisa também que Deus coloca na nossa vida que é perfeito. A gente vai atrair aquilo que a gente vibra. Qual é a minha frequência? Aí, assim, e qual é a sua frequência? Então, as pessoas vão se atrair, vão aparecer desde um cliente, né, até as amizades, no relacionamento, em tudo a gente vai Em atrair tudo. as pessoas ao qual a gente está vibrando naquilo. Se eu vibro na paz, mas como é que está na parte do meu interior? Como você falou, você está buscando a paz ou você tem a paz? Você está buscando abundância, achando que está somente lá fora, ou você tem abundância dentro de você? Como é que está a prosperidade? Você está buscando lá fora, ou você tem dentro de você? Porque tem hora que a gente não quer dar um copo de água para uma pessoa e quer prosperidade. A gente não dá um bom dia para uma pessoa que passa pela gente, a gente quer prosperidade. Não é isso? A gente acha que É prosperidade isso. é só ter um carrão. Não significa que quem tem um carrão não tenha prosperidade, que também não seja uma pessoa boa, porque se a gente pensar também desse jeito, é uma crença. Eu indico o livro que eu falei logo no início, O Segredo de uma Mente Milionária, porque ele fala sobre padrões. E temos padrões devido a algumas famílias e achar que quem tem dinheiro também não presta. Isso é errado, porque se eu tenho também esse tipo de mentalidade, eu vou gerar escassez, né? Então a gente tem que sarar algumas paradigmas, algumas crenças, alguns padrões que a gente tem na nossa vida, buscar mais dentro de cada um da gente, para a gente resolver a nossa casa interna, para depois a gente dizer assim, eu sou merecedor, estou preparado para essa abundância que Deus sempre está ali para todo mundo. A gente tem que perceber, Gabriele, que nós estamos em um planeta Terra, todos nós estamos aqui no planeta Terra, todos nós temos um corpo, né? E o que acontece? E por que algumas pessoas conseguem ter alta performance? Porque muitas pessoas conseguem ter prosperidade e outras não têm. Então, assim, a partir do momento em que eu consigo fazer esse pensamento, as coisas já começam a fazer uma mudança, porque eu estou começando a me questionar. E eu tenho o direito também de me indignar, porque se eu não me indignar pelo que eu tenho e eu não estou gostando também, ser grato é diferente. A gente pode ser grato a tudo que a gente tem na nossa vida, até para gerar prosperidade. Mas eu também posso me indignar, é como dizer assim, sair da zona de conforto daquilo que não está me fazendo bem também. Porque se não está fazendo bem, quais são os passos que eu estou dando para mudar a minha vida? Então, e tem uma coisa também interessante que é bom a gente estar sempre comentando, porque eu me perguntava sobre isso. Dizer assim, eu tenho uma casa para morar, mas tem gente que não tem. E então eu tenho que ser grato só porque a outra pessoa não tem, aí é diferente. Eu tenho que, por exemplo, dizer assim, eu tenho essa casa, um exemplo, mas eu posso ter uma casa melhor, né? Então, assim, uma casa, dizer assim, eu quero uma casa X ou uma casa Y, ou de repente uma coisa na minha vida, eu quero ter um comportamento, eu quero ser uma pessoa mais tranquila,
e eu buscar em relação a isso. E não eu me satisfazer porque o outro não tem, porque a situação do outro é uma condição puramente também dele. A gente tem que ajudar o outro, a gente tem que prosperar, a gente tem que compartilhar, mas a vida do outro depende exclusivamente dele. Ele tem que sair da zona do conforto, ele tem que ser autorresponsável e tem que se sentir capaz de dizer: eu sou capaz de mudar a minha vida, tomar as rédeas do que eu preciso e colocar meu barco na onda que eu preciso. E aí? Veio muito ao encontro da crença que eu ia falar agora. Uma das crenças que a gente mais ouve, né, falar, mais vê, talvez na nossa família, nos nossos amigos, nas pessoas que nós convivemos, que eu cheguei a pensar por um momento, é que assim, como que eu vou prosperar, como que eu vou mudar a minha vida na minha casa, como que eu vou me posicionar diferente se ninguém me apoia? Se o meu marido não acredita, se a minha mãe não acredita, se o meu filho não acredita, se ninguém me ajuda, sou só eu que enxergo que eu preciso mudar. Como que eu vou fazer isso? O Júlio falou uma palavra que ela é muito importante neste processo de mudança. É autorresponsabilidade. Cada pessoa nesse mundo veio com a sua história. E não importa se é marido, se é filho, se é mãe, não importa o laço que nós tenhamos, sanguíneo ou não. Cada pessoa tem a sua história evolutiva aqui na Terra. Se você está aqui hoje, é porque a sua história está se alinhando com a prosperidade, porque nós estamos falando de prosperidade. Agora, se outra pessoa está assistindo a novela, se não quer nem saber de falar disso, como eu não quis saber por muitos e muitos anos, essa era a minha história, era a minha vivência. A autorresponsabilidade é uma das forças mais poderosas e transformadoras que nós podemos utilizar nas nossas vidas. A gente fica culpando, tá, mas aí se eu vou começar a poupar, se eu vou começar a trabalhar mais, se eu vou começar a querer gerar mais dinheiro, se eu vou querer mudar hábitos alimentares, e o meu marido gosta de comer gordura, minha esposa gosta de gastar dinheiro, a gente está sempre achando culpados para as coisas que nós podemos mudar e controlar. A nossa vida, a nossa prosperidade, ela não começa pelos atos externos dos outros, ela começa dentro de nós, numa mudança de pensamento, de posicionamento. Quando eu comecei a me dar conta do quanto que eu precisava mudar a minha vida, e foi encontrando Bruno Gimenez na internet, foi muito difícil, eu resisti muito, porque eu pensava, puxa, mas só eu vou falar sobre isso, vão dizer que eu tô louca, ou vão dizer que eu tô mudando muito e que eu não caibo mais nessa família, né? Alguma coisa vai acontecer. E foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, que isso é uma grande crença limitante, que os outros têm responsabilidade em nos apoiar o tempo inteiro. Imagina. Quando nós queremos alguma coisa, seja o que for na nossa vida, sou eu que quero. O outro, a história é do outro. E o que vai convencer o outro de que você está num caminho diferente e melhor? São os reflexos das suas novas ações. Quando eu comecei a mudar esse pensamento e buscar esse conhecimento de prosperidade, eu falava para o meu marido e ele não dava a mínima. Eu dizia, olha, a gente tem que começar a fazer tal coisa. E ele não dava a mínima. E até que eu me dei conta que a responsabilidade era minha e que eu precisava gerar essas mudanças dentro de mim. E aí as coisas começaram a refletir na nossa vida de forma diferente, e ele percebeu, puxa, mas a Gabi tem alguma coisa que mudou ali. E aí ele começou a se sentir convidado
Não, eu parei de convidar. Ele se sentiu convidado a entender o que estava acontecendo na minha vida e começou a participar junto. E aí sim, a nossa vida começou a melhorar em todos os aspectos. Porque eu não posso obrigar o outro a acreditar no que eu acredito, eu não posso obrigar o outro a me apoiar se o outro está vivendo um outro momento da vida dele. E seja quem for este outro. A responsabilidade da mudança está unicamente na cabeça da pessoa que observou que está na hora de fazer essa mudança. O outro vai fazer por reflexo, por tabela, por estar vendo a mudança em você. É assim que funciona. Perfeito. Concorda? E eu quero mostrar uma coisa, posso? Com certeza. Nossa, gente, isso aqui é a prova do que eu tô falando. Olha só, isso aqui é um caderninho. Meu Deus, eu olhei a data aqui, chegou a me dar uma coisa. Isso aqui é um caderninho que eu ganhei de uma amiguinha, de uma adolescente que vai lá na loja, me deu com muito carinho para eu escrever algo muito bom. E eu guardei esse caderninho. Foi quando eu encontrei o Bruno Gimenez e comecei a fazer o curso. Olha a data. Dia 23 de 3 de 2020. Foi quando eu comecei a fazer aquele curso curso não, assistir umas lives que começaram a entrar aqui, ó, na minha mente que algo tinha que mudar na minha vida. Dia 23 de 3 de 2020, esta é a prova. E olha só, aqui estão as anotações das minhas crenças limitantes. Eu comecei a aprender o que era paradigma, o que era crença, eu não sabia nada disso. Eu tinha tantas crenças que esse caderninho, eu até arranquei umas folhas de vergonha de tantas crenças que eu tinha. E aqui estão as anotações que eu fiz para começar a mudar. Olha só, março de 2020. Não faz tanto tempo assim. E a minha vida mudou tanto de lá para cá que nem eu reconheço aquela velha Gabriele. Hoje ela só serve de referência para minha vida. Para eu ver quantas coisas, quanto tempo eu perdi, ou quanto tempo... Perdi não, porque tudo foi um aprendizado. Mas quantas coisas eu deixei para trás para transformar a minha vida deste jeito. Então, olha só, é realmente quando a gente decide, quando a gente se permite mudar a nossa vida, aí as coisas começam a acontecer numa velocidade que a gente nem acredita. A gente não acredita que tudo aquilo de bom estava guardado ali o tempo inteiro. Só que eu precisei dar um passo. Você tentar ajudar ou mudar uma pessoa que não quer ser mudada, que a história dela, né, ela ainda não despertou para mudar, eu considero assim, igual a tentar puxar com uma corda um caminhão. Não tem como. A gente precisa ter esse desejo de mudança, né? A gente precisa estar aberto. Ai, que amor. Muito obrigada, querida. Eliane, né? Eliane, isso, querida. Tanto a me reencontrar. Que bom, né? Que bom, Gabriele. Por isso... Posso dar 3 passos? Perdão, pode falar. Não, estou dizendo assim, que bom, né? Essa nossa vibração e esse convite, né, maravilhoso, com esse sotaque de lá do Rio Grande do Sul, com um baiano aqui de Salvador. Eu não consegue... Não tem fronteiras. Mas, assim, é muito bom. Isso significa essa troca, né? A gente somando conhecimentos. Você falou no início, eu sempre venho falando também nas minhas lives, do que a gente traz dos nossos antepassados, o que é que a gente traz para a nossa vida. E nós temos a condição de fazer diferente, dizer assim, eu quero e eu não quero. E você hoje, você também falou uma situação de fé no que a gente acredita. E fé, através até da própria ciência, para quem está nos escutando aqui, é o que você acredita. Trocar uma montanha de um lugar para outro é você acreditar em um sonho, você buscar esse sonho, você correr atrás desse sonho que só você vê. O outro não vai conseguir ver porque é você que pensa, é você que visualiza, é você que está fazendo todos os dias a sua caminhada, a sua busca.
buscando as interfaces, buscando as pessoas para te proporcionar a você chegar a realizar esse sonho. Agora, para isso, é um sonho que é seu. Talvez a pessoa está chamando, como você disse nesse instante, maluco, é maluca. Deixe, não se importe, porque o sonho é seu. E quando a gente corre atrás, a gente tem a condição de fazer diferente. Fica à vontade. Perfeito. E mentor é uma das crenças que eu tinha também, que eu achava que o que eu escolhesse para fazer da minha vida, eu estaria certa. Mesmo que eu buscava o certo e sozinha eu achava que eu ia conseguir. Por isso que eu passei mais de 40 anos, quase a minha vida inteira, buscando, remando contra a maré. O orgulho de pedir ajuda, de aceitar ajuda, ou achar que eu não era merecedora, ou que pagar um curso, uma mentoria, era só algo muito surreal para o meu bolso, todas essas crenças, né? E a gente não conseguir pedir ajuda, isso também interfere muito na nossa prosperidade. Uma pessoa que já percorreu um caminho e pode nos ensinar, ou seja, um mentor, pode nos ensinar o melhor caminho, ajustar o nosso GPS, facilita muito a nossa vida, organiza a nossa vida. E a organização é um dos pilares principais da prosperidade. Esse é um dos pilares principais. Organizar mentalmente, organizar o nosso espírito, organizar as nossas crenças, a nossa fé, para aí sim a gente dar os próximos passos. E uma das coisas que você falou ali, e eu quero só reforçar, uma das coisas que realmente transformou a minha estrada, né, de prosperidade, uma das coisas mais importantes foi ter clareza de onde eu quero chegar, como que eu quero servir mais, o que que eu quero fazer mais, e também construir metas. Claro. E olha como a prosperidade é um fluxo que nós não combinamos nada do que nós estamos falando. Nós não combinamos a cor da roupa, amarelo, nós não combinamos essa frase que ele acabou de falar, que eu separei bem aqui, ó, que vai casar perfeitamente com o que o Jutano está falando. Só escutem esta frase, o quão ela é profunda. Ao prosperar, concedo à minha alma mais tempo para fazer o que é realmente impactante para o universo. Quando eu prospero, eu concedo à minha alma realizar coisas que realmente transformam a vida das pessoas. Isso é o resumo da prosperidade, é transformar a nossa vida e a vida das pessoas. E a responsabilidade com o que eu quero, com os meus sonhos, com as minhas metas, é o que vai realmente nos fazer prósperos. A responsabilidade que nós assumimos em relação às coisas que nós queremos é o que vai nos fazer prósperos, e não o que os outros pensam, o que os outros apoiam ou não, o que os outros e os outros. Os outros nós estamos terceirizando a nossa responsabilidade. Exatamente. E quando eu estou falando em prosperidade, eu não estou aqui querendo que a gente possa trabalhar nossa mente, porque eu acho que a mente humana, ela é muito mais de muita coisa que a gente imagina. Não é só a gente dizer assim, eu quero te ajudar para você mentalizar que você vai achar uma vaga, uma vaga para o seu carro lá no shopping, no trabalho onde você está, que você vai mentalizar que o dinheiro vai multiplicar, você vai pegar R$ 1 e vai fazer 100 mil. Não, não é isso, a gente não quer só isso, a gente quer muito mais, porque assim, a mente humana, ela é muito poderosa e tem ferramenta específica para isso, para a gente estar ajudando cada dia mais o ser humano a estar impactando a vida dele com pensamento, com frases e com crenças fortalecedoras, entendeu? Então, porque assim, um crime organizado ele é muito pior do que um crime desorganizado, né? Então, assim,
a gente quer ajudar pessoas que realmente queiram trabalhar para fazer coisas boas por si e pelo outro, não para usar pela maldade, não para usar para fazer mal às outras pessoas, porque se for desse jeito, não compensa, né? Então a gente quer pessoas que queiram ter essa autorresponsabilidade desse autocuidado, desse autoconhecimento, de buscar cada dia estar melhorando para ajudar o outro. E como você falou, que é uma frase perfeita, a gente quer ser próspero, a gente tem que entender que nós estamos aqui para servir. E no momento que a gente faz isso, a gente está tendo Deus na nossa vida, a gente está sendo abundante. Porque vamos imaginar que eu falei para você mas acho que eu troquei meu pensamento, que nós estamos no planeta Terra, todos nós estamos aqui, então assim, todos nós estamos aqui, então temos possibilidade da abundância que um tem, que é quantas pessoas aí detentoras de grandes valores e grandes coisas na vida. Então, nós estamos no mesmo oceano. Então, por que alguém está pegando mais e outro está pegando menos? Então, a gente tem a condição de dizer assim, eu posso também melhorar em relação a isso. E utilizar esse conhecimento para o bem seu e o bem dos outros, porque é o bem do coletivo. Isso é fundamental. Deus estar na nossa vida todos os dias, que estamos aqui realmente para servi-lo. Porque se não for esse propósito, eu não sei por que cada um está aqui no planeta Terra. Exato. E eu quero deixar só mais uma reflexão aqui, né? Em que momento começar a buscar a prosperidade? Por onde que eu começo? Agora eu pergunto para vocês, que momento além do agora nós temos de fato? Alguém que quiser, quem é que sabe? à vontade. Vamos deixar eles interagir com a gente. Sim, sim, com certeza. Em que momento você deve procurar prosperidade? Porque quem é que sabe dizer, afirmar, né, com convicção, o que vai acontecer daqui 5 minutos na nossa vida? Ninguém sabe. Então, por que eu vou esperar para buscar as coisas que me fazem felizes e que agradam a Deus? E que podem transformar a minha vida e as vidas de tantas pessoas? Se o único momento que eu tenho é agora. Né? Esta é uma reflexão que eu deixo para vocês hoje. E se quiserem me fazer perguntas também, podem fazer. E só uma peculiaridade aqui a mais. Eu disse que eu tenho muitas histórias, então vou lembrando. Eu estava lendo aqui que uma das coisas que eu aprendi a fazer para mudar a minha vida é imaginar aqui no momento presente. Isso aí, Lise, tem que ser agora, não é amanhã. No momento presente, eu vibrar a energia de como se algo já tivesse acontecido. Parece loucura, no começo parece uma loucura, nem a gente acredita. E olha o que aconteceu. Mais uma vez o meu caderninho está aqui provando. Quando eu escrevi isso aqui, era escrever a minha autoimagem, como que eu imaginava que deveria ser a minha vida quando eu fosse próspera. E eu escrevi várias vezes aqui o seguinte, olha só. A mulher vencedora que ensina outras pessoas a descobrirem-se e crescerem. E olha o que eu estou fazendo aqui hoje. Olha o que eu faço no meu trabalho. Eu nem sabia que isso era possível acontecer na minha vida. Outra coisa, uma terapeuta que ajuda muitas pessoas. Eu nem sabia que eu ia trabalhar com terapias. Eu estava estudando palestras. E olha só, isso era o que eu imaginava que eu deveria ser como uma mulher próspera. E tantas outras coisas eu co-criei no momento em que eu decidi mudar a minha vida. Eu co-criei, eu lancei para Deus esta forma de me ver como uma mulher próspera. E hoje é o que eu faço. Então, nada é impossível quando nós nos abrimos para receber tudo que o universo tem para nos dar. Essa aqui é a prova, meu caderninho é a prova, eu vou guardar para sempre. Realmente. Lise colocou aqui, mas não é fácil sair da zona de conforto, né? Lise, é zona de desconforto. É zona de desconforto. Como que vai ser confortável algo que não está bom?
Exato. Confortável se não tá bom para você. Então é desconforto. A gente fala zona de conforto, mas não tem nada de conforto. Não. Não está fazendo a pessoa feliz, se a pessoa tem possibilidade de buscar mais e não está buscando, tá te enganando. É um mundo que ele é ilusório para o que de repente a pessoa está vivendo. Ah, mas tá bom assim. Mas vai ser bom para você até quando? Será que... Aí tem uma pergunta, né? Que aí o coach faria, que é bem assim: até quando? O que é que você está precisando perder para você entender que você precisa fazer mudança? Ou o que mais É isso. você está precisando perder? Não só para ela, eu estou perguntando para todo mundo. O que mais você está precisando perder para fazer a mudança na sua vida? Porque lembre que foi que Gabriele falou logo no início, que acho que o que você falou, que chegou o um momento que teve dor, né? Teve que você se perder para você se encontrar, né? E tem horas que não precisa a gente ter tanta dor para conseguir fazer a transformação que a gente precisa na nossa vida. É só uma questão de mentalidade. Exato. E a Liz, eu acho que entrou depois que eu falei, mas eu vou repetir. Eu ouvia isso e eu sentia raiva quando eu ouvia, mas é muito verdade. Se a gente não gera as mudanças que são necessárias serem feitas na nossa vida, para que a gente se torne pessoas melhores, diferentes, prósperas, como Deus quer que todos nós sejamos, é porque ainda não doeu o suficiente. Aí por isso que a gente fala da zona de conforto. Então não doeu o suficiente. Porque o dia que doer suficientemente para você gerar uma força interna e querer decidir mudar sem colocar culpa nas coisas externas e começar a olhar para a gente mesmo, nesse momento é que as coisas vão se transformar. E nesse momento eu espero que não seja pela dor, e sim por uma decisão. Porque se a gente não decide, vai ser pela dor, sim. E é uma dor que aí a gente não vê mais saída. Não tem outra saída a não ser ir para frente. Exatamente. Né, Jutânia? E aí diz assim, o que é que eu vou fazer? E o que eu faço agora? Né? É dar os primeiros passos. Tem hora que a gente não precisa dar aquele salto carpado de não sei quantas de velocidade. Não, comece dando o primeiro passo, começa se abrindo a uma nova história. Eu acho que todo mundo que está aqui, acho que já está buscando uma nova história. Já está escutando a gente, já tem a possibilidade de pesquisar, tem a possibilidade de ler livros. Então, a gente já falou muita coisa aqui, inclusive livros também que você podem estar lendo, né? Eu dei, quando a gente está falando de prosperidade, e o livro que eu coloquei foi Os Segredos da Mente Milionária. Né? Fala diretamente, quando fala em milionária, né? A gente pensa também muito em dinheiro, mas também aqui fala também sobre muita questão de crenças, padrões. E o que nos define hoje é o que cada um da gente acredita. Porque o que eu acredito para mim é verdade, o que você acredita para você é verdade. Então, a gente tem que diminuir ou eliminar as nossas crenças, os nossos paradigmas, os nossos padrões que não são fortalecedoras e aumentar aquelas crenças, aqueles paradigmas, aqueles padrões que são fortalecedoras para a gente se sentir mais forte, mais determinado naquilo que a gente precisa fazer com a nossa única vida. E quando um momento mais de reflexão é quando a gente perde alguém, quando a gente para refletir que a vida ela é muito rápida e a gente, quantas vezes a gente se apega a coisas tão pequenas, a coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. E a vida, dentro da parte filosófica, ética e moral, a gente precisa ter um caminho e dizer assim, eu tenho que fazer minha vida valer a pena. Porque se eu não faço ela mudar, a tendência é repetir, porque você não cumpriu o que foi pré-estabelecido. É igual você diz assim, vou somar, 2 mais 2 são 4, mas você não consegue ainda fazer 2 mais 2 4, então vai repetir para você aprender que 2 mais 2 são 4, sem sofrimento, mas se você achar que tem que ser sofrido, vai ser sofrido para você chegar na sua vida desejada. Sair do plano A para o plano B, pode ser no amor ou pode ser na dor, depende da consciência de cada um.
mas nós temos condição de fazer da melhor maneira possível. Quer falar um pouquinho? Quero dar uma dica concreta, então. Por onde começar, né? Porque às vezes a gente ouve tudo isso e não consegue achar um por onde começar. Então, dá para começar por uma dica super prática que demanda só um pouquinho de boa vontade, nem precisa coragem, precisa boa vontade, que é começar bloqueando coisas que nos fazem perder tempo, coisas que nos trazem coisas negativas para a nossa vida, distrações. Só para dar um exemplo, eu tenho uma loja Geek Nerd. Então, para eu saber o que eu faço, vender os meus produtos na loja, eu preciso assistir filmes, eu preciso assistir séries, eu preciso entender o que são esses produtos para poder vender. Só que uma coisa era eu assistir para entender, outra coisa era eu ficar maratonando, sentada num sofá, dias e dias e dias e dias fazendo aquilo, como se aquilo fosse agregar algum valor para a minha vida. Aí eu me dei por conta de que isso era uma distração. E aí eu comecei a bloquear esta distração. Eu ainda preciso assistir e saber? Sim, mas eu posso buscar outras formas, em outros dividir o tempo e dedicar o meu tempo para buscar o que agregue valor à minha vida. Ou seja, um exemplo, no meu café da manhã, como a minha vida é muito corrida, durante o nosso café da manhã, que às vezes é de 15, 20 minutos, todos os dias a gente faz uma oração, entrega o nosso dia para Deus e escuta um áudio, um vídeo de algum mentor, de alguém que a gente sabe que já percorreu o caminho onde nós queremos chegar, que nos ensine algo que possa agregar valor para a nossa vida. Nós substituímos a série por algo que agregue valor na nossa vida. Este livro, Terapeutas do Século XXI, é um livro que pode ajudar você a encurtar esse caminho, encontrar um caminho mais fácil para o autoconhecimento, para você aprender a bloquear tudo isso. A mentoria do Jútânio, a mentoria de tantas pessoas que tem também na internet. Tem tantas formas e bloquear as distrações e começar a priorizar coisas que vão agregar valor para a sua vida. Esse é o primeiro passo. A partir daí você vai ver que vai abrir um leque de possibilidades para a sua vida. Você vai deixar de enxergar de forma limitada as possibilidades por não buscar conhecimento e vai abrir um leque e é infinito. Quanto mais você aprende, mais você quer saber. E quanto mais você quer saber, mais você evolui. E aí as coisas vão se transformando naturalmente. Perfeito. Então, minha querida, muito obrigado. Sensacional estar aqui com você. Já extrapolamos o tempo. Eu Gratidão. acho que é a pessoa que eu fiquei mais tempo na live, viu? Eu falo pouco. Amei fazer live com você, mas foi assim surpreendente. Também já deixo aberto aqui para a próxima. A gente foi tão bom que eu acho que a gente tem que realmente repetir em outro momento, com um tema diferente. Então, assim, gratidão pela sua vida, pelos seus estudos, pela profissional que você é, com essa luz, com essa energia maravilhosa. E eu tenho certeza que só fez abrilhantar mais ainda aqui essa live. E quem assistir também vai comprovar. E que, diz assim, vamos nos abrir uma nova história, porque tem hora que a gente também se fecha e diz assim, tá bom aqui. E fazer como o Gabriele falou, quando você dá esse primeiro passo, as outras coisas vão vir, vai vir de forma bem abundante. Fiquem com Deus e boa noite. Deixa eu... Gratidão, querido. Fiquem com Deus todos vocês. Muito grata pela presença de todos vocês aqui. E me coloco à disposição. Podem me chamar no direct, podem mandar perguntas, eu mando dicas. Estamos aqui conectados porque Deus abriu essas portas e a gente tem que aproveitar. Gratidão, Jútânio, mais uma vez, querido. Boa noite! Tchau, gente. Tchau, Gabriela. Satisfação. Tchau. Até mais. Satisfação, viu?